Coisas estranhas que as crianças já falaram para os seus pais, parte 4. Um vídeo que vocês já estão esperando a gente fazer há muito tempo. Nesse vídeo vocês vão ver as histórias bizarras e assustadoras que algumas crianças contaram para os seus pais. E aí, já está preparado? Então, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E como de costume, vai deixar logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí, ó, cenário novo, estreando aqui o cenário de terror. Na verdade, a gente já gravou um outro vídeo, mas agora a gente vai gravar vários e vários vídeos nesse cenário, beleza? Então já deixa o seu joinha e agora bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas, criança Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel, perturbado Molo. E a gente sabe o quão longe pode ir a imaginação de uma criança. E a primeira história que vamos contar é a história da filha vidente. A filha vidente. Uma mulher chamada Brianna Flannery postou no Twitter que um dia, quando sua filha tinha 3 anos, ela apontou para os seios da sua mãe e disse o seguinte: eles são para o leite, né? Então a mãe respondeu que quando a criança era bebê, sim, mas que no momento ali não tinha mais. Pois a menina, galera, já estava grandinha, não era mais nenhum bebê. Porém, a criança voltou para a mãe e disse o seguinte: não, eles são sim para leite. Você tá enganada, mãe. E coincidência ou não, galera, 2 dias depois, a mãe descobriu que ela estava grávida. Ou seja, segundo a mãe, a criança teria previsto a gravidez que nem a própria mãe sabia. O bebê francês. Outra mulher chamada Shelly K4 também postou uma história bizarra no seu Twitter. Ela contou um fato bem estranho que aconteceu com ela quando seu filho tinha apenas 6 anos de idade. Ela e o seu filho mais novo estavam conhecendo uma escola em que seu filho mais velho iria estudar. E aí que quando a mãe e o filho mais novo de 6 anos entraram em uma sala que estava rolando uma aula de francês, a professora disse o seguinte: Bonjour! E o menino de apenas 6 anos, galera, simplesmente começou a conversar em francês com a professora. Galera, o menininho tinha 6 anos e estava falando fluentemente francês com a professora. E detalhe, a mãe ficou abismada porque ela nunca havia ensinado francês para a criança. Como a mãe não entendia francês, ela não estava entendendo nada do que eles estavam falando. E depois a professora contou que o seu filho estava contando para ela como tinham sido as suas férias. Tudo em francês. A professora então disse para a mãe que alguém na família, provavelmente ensinou a criança a falar francês, porque ele estava falando direitinho. Porém, segundo a mãe, a família deles não tinha nenhuma ligação com a França, ou com alguém que sabia falar francês. E esse detalhe acaba deixando a história muito estranha, né, galera? Porque como um menino de 6 anos sabe falar francês sem ninguém ter ensinado a ele? E um outro fato curioso aconteceu depois. Quando o menino cresceu e foi para o ensino médio, a mãe dele achou que ele ia arrebentar no francês, só que aconteceu o contrário. Ele teve dificuldade nessa matéria. Como se aquele acontecimento passado tivesse sido apagado da sua memória. Mas como a mãe havia presenciado tudo aquilo, ela não se esqueceu do fato que o filho, quando tinha 6 anos, sabia falar francês. Como? Isso ela não sabe. Melhores amigos. Dessa vez, um homem chamado Cole Mark disse no Twitter que quando tinha 28 anos, ele perdeu seu melhor amigo. Anos se passaram, Mark teve um filho, e quando o filho dele tinha 3 anos, trocando uma ideia, o filho perguntou o que o pai fazia antes do menino nascer. E o pai então contou várias histórias da sua vida, inclusive do seu melhor amigo. E aí que no meio da conversa, enquanto o pai estava contando as suas histórias, o menino pegou e interrompeu o pai e disse o seguinte: sim, eu me lembro. Nós éramos melhores amigos, não éramos? Oxi, era o melhor amigo, virou filho? O cara morreu, o melhor amigo dele, e encarnou no filho. Filho. Segundo as falas do próprio filho. E meu Deus, até arrepiei aqui, filho. A cesárea. Uma outra mulher chamada Brad Conqueror postou em seu Twitter que quando sua filha tinha 4 anos, ela disse algo bem estranho. A menina de apenas 4 anos disse que se lembrava do dia de seu nascimento. Até aí tudo bem, né? Pode ser apenas brisa da criança, É. né? Até porque, galera, é bem difícil de lembrar qual foi a sua primeira memória. Eu não me lembro nem de coisa que eu fiz com 6 anos. Imagina com A gente o lembra dia de alguns nascimento. flashes, né? Sim, coisas tipo, que algum te aniversário, contaram, você viu uma foto, aí você vai e uhum. relembra, mas no dia que você Exatamente. nasceu é praticamente impossível, né, galera? Não dá. Só que a criança, galera, não disse só isso. Ela contou alguns detalhes a mais de como foi, né, naquele momento do seu nascimento. Segundo a mãe, a menina disse que se lembrava de estar no escuro, de estar em um lugar tipo uma mala. E aí que depois disso, simplesmente abriram a mala e o local que estava escuro, do nada ficou claro.
Aí abriu a mala, saiu, achou. E por coincidência ou não, o parto dessa menina foi uma cesárea. E aí dá pra entender que ela tava no escuro, né? E do nada abriram a mala ou a barriga e tudo ficou claro. Faz sentido, né? Agora, como ela sabe disso? Será que foi coincidência? Ou será que de fato ela se lembrou do dia do seu nascimento? E o mar levou. Essa próxima história também foi postada no Twitter. E galera, estamos mostrando histórias que foram contadas por usuários reais. Não sabemos se são histórias inventadas ou não por essas pessoas, mas são relatos de histórias que aconteceram com essas pessoas, contadas por elas mesmas. Então, vamos continuar com a próxima. A próxima então foi uma mulher chamada Lila Strugers. Ela disse que quando sua filha tinha entre 4 e 5 anos, ela costumava dizer que já foi casada com um homem chamado Brad Uffington. A criança de 4 anos, viu galera? E aí então, com essa história na cabeça, a mãe chegou um dia pra filha e falou: ô filha, o que aconteceu com seu ex-marido, né, que você já foi casada um dia? Então a menina falou: Ele se perdeu no mar, mamãe. A criança de apenas 4 anos disse isso pra mãe. Deve ter assistido algum filme? Não sei. Mas depois de alguns anos, quando a criança já estava adulta, né, já tinha 21 anos, a mãe contou a história novamente para a filha. E a menina, que agora era uma mulher de 21 anos, por incrível que pareça, ainda se lembrou desse tal de Brad, o seu ex-marido de quando era criança. No caso, de outra vida, né? Deve ser, né? Depois de velha, ela falou: ah, lembro sim, o meu ex-marido Brad. Ele perdeu uma perna enquanto servia a marinha antes de falecer. E nós tivemos 5 filhos. Ué, cadê esses filhos? A mãe que flutua. Um pai chamado Will postou no seu Twitter que um dia, quando seu filho tinha apenas 3 anos, ele simplesmente acordou de manhã e disse o seguinte: A mamãe está voando na cozinha. O pai foi até a cozinha, não tinha ninguém, até porque a mãe estava dormindo do lado dele, né? Mas 30 minutos depois, a mãe acabou acordando. Ela disse que tinha tido um sonho muito louco, onde, no sonho, ela deixava o seu corpo, descia as escadas e flutuava na cozinha. Que coincidência estranha, né, galera? Será que durante o momento em que a mãe estava sonhando, a alma dela realmente saiu do corpo, foi até a cozinha e o menino presenciou tudo isso? Ou será que o menino falou, ela estava dormindo, escutou, processou no cérebro e aí sonhou com isso? O acidente de carro. Uma mulher chamada Teresa Mary R. postou também no seu Twitter que quando a sua filha tinha mais ou menos 5 anos, ela viveu a experiência mais bizarra de sua vida. Ela disse que estava deixando sua filha na creche e do nada a menina simplesmente agarrou o rosto da sua mãe com as suas mãos e disse: Mamãe, tome cuidado. E aí, que coincidência ou não, a mãe saiu da creche e 10 minutos depois acabou se envolvendo em um acidente de carro. Mas felizmente não foi nada de muito grave. Mas olha só, 10 minutos antes, a menina havia dito pra mãe para ela tomar cuidado. E realmente um acidente aconteceu. a menina do Titanic. Outra história do Twitter, galera. Acho que todas aqui vão ser do Twitter, né? Dessa vez publicada pelo @TheEndByWhich1. Esse usuário postou que uma vez ouviu uma história estranha que nem essas, de filhos falando coisas bizarras para os seus pais. Então ele resolveu compartilhar a história que ele ouviu. Ou seja, dessa vez não aconteceu com a pessoa que contou, ela só tá contando uma história que ouviu de uma outra pessoa. A história é o seguinte: uma pessoa estava dando um banho na sua filha de 3 anos e a data estava bem próxima do aniversário do Titanic. E aí que do nada, durante o banho na banheira, a criança de 3 anos falou o seguinte: De 3 anos. Eu já estive na água assim uma vez. Estava muito frio e eu não conseguia continuar nadando. A pessoa que ouviu aquela história da criança não entendeu nada e nem imaginou o que aquilo poderia significar. Porém, dias depois desse acontecido, chegou a data do aniversário do Titanic. E aí que a pessoa teve um estralo na hora, né? Nossa, será que a minha filha tem alguma coisa, né? Teve alguma relação com o acidente do Titanic? Será que no passado, em uma outra vida, ela viveu alguma triste experiência no Titanic? E acabou se lembrando agora, quando era criança? A família doente. Essa próxima história foi contada por Taylor Schwetter. Ela disse que quando seu filho tinha mais ou menos 8 anos, ele costumava falar muitas coisas que não faziam sentido, como se tivesse vivido uma outra vida. Ela disse que o menino contava com vários detalhes o que ele fazia nessa vida passada. Inclusive, chegou até mesmo a falar para a mãe qual era o nome da sua família. A antiga, né? E aí ele disse que um dia toda a família ficou doente. E aí que ele simplesmente atravessou uma parede e já estava com a sua família nova. O louco é de onde a criança tira isso, né? Tipo, se não aconteceu isso com ela... De onde ela tira? Não sei. Que ela fala com tanta convicção, né? A premonição. A próxima história que vamos contar foi postada esse ano, dia 9 de abril de 2022, por um @ chamado Erina Seus Erin. Ela contou o caso de sua cachorra de 13 anos,
que tinha acabado de passar por uma cirurgia de emergência. Todos da família estavam preocupados, principalmente a filhinha. Então ela disse para sua filha que ela podia ficar tranquila, pois a cachorrinha ainda estava viva. Nisso, a menina de 4 anos disse para a mãe que ainda não era a hora da cachorrinha falecer. Então a mãe perguntou para a criança o que ela queria dizer com isso. Não vai Você ser sabe disso, né? Não vai ser a hora dela. Foi aí então que a menina foi lá e disse para a mãe o seguinte: Fica tranquila, mãe. Isso só vai acontecer depois de 132 dormidas. Segundo a criança, então, a cachorrinha faleceria 132 dias depois. Só que como essa publicação foi postada agora, no dia 9 de abril de 2022, ainda não se passaram 132 dias. Se a criança, então, estiver correta na sua Previsão? a fatalidade com a cachorrinha aconteceria no dia 19 de agosto de 2022. Ou seja, a gente só vai saber se essa história bate ou não daqui a alguns dias. Isso se o cachorrinho já não faleceu, né, galera? Pois a pessoa que publicou essa história não falou se o cachorro está vivo ou não. E essa foi mais uma versão do vídeo Coisas Estranhas que as Crianças Disseram para os Seus Pais, parte 4. Gostou do vídeo? Achou legal? Então se gostou, quer mais vídeos como esse, deixe seu joinha aqui embaixo, beleza? Pois se tiver muitos likes, a gente vai trazer a parte 5. Se tiver também, se souber de alguma história bem louca, deixa aqui nos comentários também. Quem sabe não aparece no próximo vídeo. Mas ó galera, não inventa história não, viu? Porque não dá pra saber qual história é verdadeira ou não, né? São histórias, mas a gente tenta trazer aqui no canal aquelas que parecem ser verdadeiras. Então só conte aí nos comentários alguma coisa que você lembra, alguma coisa que você viveu. Não precisa inventar, beleza? E é isso então, rede social aqui na tela. Nos vemos então no próximo vídeo. Se tiver mais um tempinho, veja outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela, pega aquele vídeo que você ainda não assistiu, tá bem legal? E nos vemos então amanhã. Isso tudo, pessoal. Valeu!